A gente trabalha com mulheres de todas as áreas, de praticamente todos os mercados, desde a gente tem médicas, maquiadoras, dentistas, pessoas que trabalham com evento, fotografia, todo tipo, e todos os negócios eles encaram um desafio muito parecido. Ontem, eu acabei de ver que eu não tirei a pulseira do hotel que eu estava os últimos 3 dias, e ontem a gente foi à noite comprar carvão para fazer peixe no quarto que a gente estava. E quando eu encostei, era uma portinha bem pequenininha que só vendia água, carvão e algumas bebidinhas assim. E a gente ia longe até chegar no supermercado, mas aí a gente passou a Cal e falou, ali eu acho que vende carvão. E aí eu voltei, dei uma rezinha, encostei na portinha, o moço estava na frente, ele pulou na porta do carro e falou, o que você precisa? Eu falei, carvão, tem? Dele, tem, nem sai daí que eu vou trazer aqui pra ti. Eu falei, tá, mas tu traz a máquina de cartão? Claro! E ele trouxe, quer o grande ou o pequeno? Ele trouxe, botou o carvão dentro do carro, trouxe a máquina de cartão. E eu olhei pra cá e falei, não importa o que a pessoa vende. Não importa. A gente comeu um poke no dia anterior e o atendimento foi bem ruim. E mesmo que eu tivesse com vontade de comer poke no dia seguinte, eu não iria lá. Agora, toda vez que eu precisar comprar água, que eu precisar comprar carvão, que eu precisar de alguma coisa, eu vou ver se ele tem lá. Porque ele me atendeu super bem no carro, colocou o negócio dentro do carro, trouxe a maquininha e com um sorriso no rosto. Então, aquilo que a gente vai compartilhar com vocês hoje, a gente nem falou quem a gente é ainda, né? Mas é para todo mundo, não importa qual que é o seu negócio. Quem nós somos? Tá bem até dividido o negócio aqui. Então vocês podem começar a ver, o nosso Instagram é w2w.clube, quem quiser começar a seguir no Insta. A hora que você clicar no w2w.clube vai aparecer a Rô e vai aparecer a Cal, segue lá também, que a gente está fazendo um trabalho bem bonito nas redes sociais e que pode contribuir bastante com o negócio de vocês. Hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da história do nosso negócio, fazendo alguns links do que é que foi preciso a gente fazer, a gente aprender nos últimos 2 anos para fazer com que o nosso negócio chegasse aonde ele já chegou e aonde ele vai chegar. Essa dinâmica que a Rô conduziu com vocês aqui mais cedo, é uma das dinâmicas que a gente aplica nos nossos eventos, porque o W2W, ele é uma empresa, ele é um clube de mulheres para mulheres, é daí que vem o W2W, onde os 2 principais pilares são as conexões que a gente gera na nossa vida, qual é o networking que eu tenho feito na minha vida, quais são as pessoas com as quais eu tenho me conectado. E o segundo pilar, então, é o conhecimento. O que é que eu tenho feito todos os dias, um pouquinho, para aprender e para me desenvolver. E aí, através desses 2 pilares, a gente entrega, então, uma empresa, um clube, o Woman to Woman, para todas as mulheres que queiram se desenvolver pessoal ou profissionalmente. O nome é W2W de Woman to Woman, mas nós somos um clube para mulheres, mas que não exclui os homens do nosso negócio. Então nós temos homens que palestram nos nossos eventos, nós temos homens que prestam serviços nos nossos eventos, nós temos homens que se conectam com o nosso negócio, que nos contratam muitas vezes para fazer algum tipo de ação nas suas empresas. A nossa comunicação ela é toda, sim, para a mulher, mas os homens que estão aqui também podem aprender algo, tá? Há 1 ano e meio atrás começou a nossa história, era julho de 2018, esse é o nosso primeiro evento, nós tínhamos 32 mulheres mais ou menos, e a ideia central era inicialmente fazer o que a gente fez aqui agora. Olha, eu faço tal coisa e eu posso te ajudar com isso. E aí, no mesmo lugar, as meninas... A gente lembra muito bem de uma ação que foi feita de uma menina que vendia roupa fitness, a outra era fotógrafa, uma outra vendia acessórios, a outra era jornalista e servia de modelo para todo mundo. E elas se reuniram em 5 e fizeram uma ação em parceria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a ideia inicial era essa. Eu trabalhava com treinamento focado para mulheres que tinham negócios, fazia pequenas turmas de workshops para... desconstruir algumas crenças dos negócios e fazer as pessoas irem mais longe, alcançarem essas metas que eu espero que tenham criado hoje, porque vocês não levantaram a mão, então não sei se a meta foi criada ou não, mas para quem criou, eu desejo que essas metas se realizem.
A ideia inicial era unicamente trazer clientes para mim e levar clientes para Cal, que trabalhava na época com moda. Então era isso, era colocar essas pessoas ali para atrair clientes em potencial para nós. O movimento ele já estava nascendo muito antes desse dia aqui, do dia 29 de julho, quando dentro do meu meio, que era trabalhar com moda, eu tive uma marca de roupa por 7 anos e meio, e dentro desses 7 anos e meio eu vi o mercado se reinventar diversas vezes. Nessas reinvenções de mercado, eu reinventei a minha marca diversas vezes. Eu acabei migrando ela num determinado momento de Floripa para São Paulo. Mudei o tipo de modelagem, a qualidade das roupas, a comunicação que eu tinha dentro da marca. E aí, quando eu comecei a me pegar num cenário onde eu estava fazendo tudo o que estava ao meu alcance, e ainda assim eu não conseguia crescer o tanto que eu queria crescer, eu comecei a observar o que as outras marcas que estavam crescendo naquele tempo estavam fazendo. E eu entendi que elas estavam se conectando com pessoas que pudessem ajudar elas a dar o próximo passo. Então, eram mulheres que estavam à frente daquelas empresas, daquelas marcas, que estavam em conexões com outras mulheres que tinham um grande potencial de poder andar todo mundo junto. E aí eu trouxe essa ideia para Floripa naquela época. Eu lembro que na época eu queria fazer uma primeira grande ação de lançamento de coleção da Rivier. Foi então que eu fiz o orçamento ele não cabia no bolso da marca, mas eu entendi que se eu trouxesse outras empresárias para colaborar com aquela ação, todo mundo teria uma grande visibilidade, todo mundo sairia ganhando, todo mundo cresceria no mercado e não sairia tão caro para todo mundo. E aí, então foi quando eu me conectei com as primeiras empresárias que eu queria me conectar em Florianópolis. Uma tinha uma marca de bijuterias, a outra uma de óculos, a outra tinha comida, a outra tinha acessórios, calçados. E aí, juntando todas essas empresas, eu consegui fazer uma primeira grande ação de lançamento de coleção para a Rivier, que era a minha marca na época. A gente conseguiu, naquela época, inclusive, trazer influenciadoras digitais nacionais para participar, para realmente a gente conseguir ter uma relevância. E a partir daquela ação e da visibilidade que a gente teve, eu comecei a entender que se eu trabalhasse em conjunto com outras pessoas, eu sempre cresceria, e não só eu cresceria, todo mundo sairia ganhando. As outras empresárias também sairiam ganhando. E aquele evento foi o start para um movimento que começou a crescer depois daquilo. Foram uma sucessão de eventos e de encontros e de lançamentos, onde eu fui conectando pessoas diferentes para fazer com que a gente conseguisse criar coisas grandes. E hoje o WTW ele tem muito disso no propósito realmente da empresa, que é quando a gente junta pessoas, quando a gente une mulheres a outras mulheres, a gente consegue realmente criar coisas grandes. A Rô citou esse primeiro café, que foi o nosso primeiro café juntas. A Rô já fazia esse movimento no coaching, eu fazia esse movimento dentro da Rivier, e quando a gente juntou os dois movimentos para transformar em um só, a gente percebeu que também ali elas começaram a se conectar e começaram a fazer coisas grandiosas juntas. A pergunta para vocês hoje é: com quem eu posso me aliar para crescer? Quem que pode me ajudar ao meu negócio crescer? E não é óbvio, né? E às vezes não é óbvio, porque como uma jornalista vai ser parceira de uma fotógrafa? Hoje eu falando para vocês que ela era uma menina bonita, que serviu de modelo e tal, é muito simples. Mas às vezes ela, como jornalista, ela poderia pensar: eu não vou nesse lugar, nesse evento, porque lá não tem nada para mim. É só para quem tem loja de roupa, talvez. E não. E ali aconteceu que ela formou um novo nicho de amigas, mas que estavam dispostas a crescer. O grande motivo, talvez vocês, a gente quando está empreendendo, quando está no negócio, enfrenta alguns desafios e muitas vezes a família não nos apoia, muitas vezes até a equipe, a gente não consegue pedir ajuda porque eles estão às vezes debaixo da nossa autoridade e também não vem solução. E aí, com quem que a gente conversa? Onde que a gente vai? Com quem que eu troco ideias sobre como o meu negócio pode melhorar? E aí, nesses eventos, isso começou a acontecer. As mulheres, elas reclamavam bastante disso. Tô cheia de ideias, eu quero e tal, mas meu marido não me apoia, minhas amigas todas, de repente, estão numa outra vibe. Então, o motivo pelo qual a gente fez esses encontros foi:
colocar a ideia para crescer. Então essa era a ideia inicial. Um insight que pode ficar bem bacana desse momento inicial da nossa fala aqui com vocês é justamente esse que a Rô comentou. Se você parar para pensar hoje, quais são as pessoas que você poderia se conectar para fazer com que o teu negócio crescesse? Hoje a gente vê uma leva gigantesca de coworkings e co-brands, onde marcas se juntam para criar coisas grandes, onde manicure se junta com a moça dos cílios, que se junta com a outra que é cabeleireira, com a outra que é massagista e montam um novo negócio a partir disso, e aí por isso conseguem montar algo grande. Eu lembro que naquele momento onde eu ainda andava sozinha, quando eu comecei a entender e perceber quais eram as pessoas que eu gostaria de me conectar naquela época, eu tive que realmente criar as situações para que aquelas conexões acontecessem. E eu ligava na cara dura para empresário que nunca tinha ouvido falar de mim, para outra pessoa que nunca tinha me visto na vida, mas eram pessoas que eu vinha acompanhando, principalmente pela rede social, eu vinha observando o resultado delas e eu queria de alguma forma poder me aproximar, entender como é que elas estavam pensando, como é que eu poderia de repente ajudar elas em algo para que elas pudessem me ajudar. Acho que essa é uma outra grande questão, quando a gente também se dispõe e diz, eu tenho algo para te oferecer, eu quero contribuir, o meu trabalho é assim e eu acredito que eu posso te ajudar dessa forma. Quando a gente tem essa postura, porque eu ouvi uma amigona nossa falando que, principalmente, eu acho que vocês aqui, talvez a grande maioria trabalhe na área de casamentos, e aí tem aquele cerimonialista que é pica, daí tem um fotógrafo que é pica também, e daí começa a ter muito ego nessa área de assim, ai não, eu não me misturo com fulano, ai não, ali não sei o quê. Então, quando olhar um pouco para isso e perceber o que eu tenho para oferecer e como eu posso fazer essa troca, e todas as relações onde tem esse equilíbrio, onde eu me coloco à disposição de oferecer para receber algo, a gente cresce junto. A Cal tinha um negócio que era muito lindo e eu estava no melhor momento do meu negócio quando a gente se conectou. E eu poderia olhar e dizer assim, ah não, eu estava com a agenda lotada, eu estava ganhando dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, muito, agenda lotada de manhã até de noite, trabalhando que nem uma louca, lógico, mas eu poderia ter deixado passar a oportunidade de dizer, ah não, agora não, vamos, não. E eu olhei para aquilo e falei, meu, sim, vamos fazer, a gente pode, eu posso te ajudar, tu pode me ajudar, vamos crescer junto. Quanto de oportunidade a gente está deixando passar, porque às vezes está também ali a milhão, olhando só para o nosso negócio, sem olhar para o lado e perceber, opa, aqui tem algo e de repente eu posso crescer um pouco mais, eu posso alcançar mais pessoas. O meu grande desafio nessa época aqui, e eu acho importante, quem aqui trabalha sozinho? Eu trabalhava sozinha. E aí eu tinha um problema que era qual? Tempo, horário. Eu tinha só uma vida e eu só tinha das 9 às 18 ou das 9 às 21, ou se eu completasse toda a minha agenda, eu esbarrava no tempo, e aí eu não conseguia escalar, não conseguiria alcançar mais pessoas, e eu atendia uma pessoa de cada vez. Quando a gente migrou para o grupo e começou, além de... aqui, às vezes, tem quem possa já estar no momento de ensinar aquilo que faz, e aí a gente começou a ir para grandes grupos, foi um mega movimento de eu começar a delegar aquilo que eu sabia. E aqui foi um desapego bem doído, porque a gente, quando faz um trabalho e começa a melhorar a vida das pessoas, a gente acha que só a gente é bom naquilo e que ninguém vai ser melhor que a gente naquilo. Então foi um mega... Alguém aqui é assim ou só eu? Assim, não, só eu sou boa, ninguém sabe fazer o que eu faço e eu não vou delegar isso para ninguém. Eu vi alguns sorrisos, tá tudo certo. Então foi isso que aconteceu. Quando a gente migrou que aí é o próximo passo, quando a gente migrou pro business, houve esse movimento. O que eu não tô querendo largar? O que eu não tô querendo trazer uma pessoa junto comigo para crescer? Porque eu tô, às vezes, apegada em alguma coisa que eu sou maravilhosa. E aí, então, esse aqui é o registro do nosso segundo evento. Nosso primeiro tinham 32 mulheres, no segundo tinham 150 mulheres. A gente
tudo que a gente construiu até hoje foi sempre de forma realmente orgânica. Onde as pessoas vêm, elas têm o resultado e elas falam pra amiga, que falam pra amiga, que falam pra amiga. E quando eu e a Rô, a gente chegou nesse evento, a gente não esperava esse número de pessoas. E a gente, nessa época, não era organizadora de eventos. A gente já abriu o evento se desculpando. Galera, olha só, desculpa, a gente não é organizadora. Eu sei que tá faltando 60 lugares. Mas, assim, reveza a xícara. E era assim. As amigas levantam, lava a xícara, passa pra amiga que tá de pé. Foi nesse nível, foi uma catástrofe, mas foi maravilhoso. Por isso que eu sou sempre generosa com pessoas que organizam eventos. Aí quando foi o terceiro, a gente começou, olha, desculpa, a gente não é organizadora de evento. A minha mãe tava nesse evento, ela falou assim, olha, aí você não cola mais, agora vocês já são, tem que começar a se agilizar. E aí a galera, ela chegou nesse evento e achava que dava pra comprar o ticket na hora, e aí todo mundo, as meninas que estavam de graça, deixavam subir, e a gente deixou todo mundo sentar, todo mundo entrou, foi incrível. Foi muito legal. Mas no final desse evento, eu e a Rô, quando terminou tudo, todo mundo foi embora, a gente parou e se olhou, a gente entendeu que aquilo que a gente estava fazendo não era só um café da manhã. A gente estava criando mais uma oportunidade de empreender. Então eu tinha o meu negócio, a Rô tinha o negócio dela e a gente estava criando um terceiro negócio juntas. E foi nesse café que a ficha começou a cair. E depois desse café, o movimento ele só cresceu. E com esse crescimento do movimento, a gente começou a entender que a gente não dominava tudo que a gente precisaria dominar para realmente liderar aquele movimento que a gente estava criando. E tinha muitas pessoas já depositando muita expectativa em nós. Quem aqui está passando por uma transição de carreira? Que sentiu assim, cara, eu fiz toda a vida isso, mas agora tem alguma coisa me chamando. Ok. E no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto evento eu ainda conseguia ser a Cal tímida, que eu sempre fui. E a Rô, ela pegava o microfone, ela conduzia o evento, ela falava e fazia dinâmica. E na hora que ela começava a me procurar para eu falar alguma coisinha, eu ia pro banheiro e ficava escondida no banheiro até ela parar de me procurar, porque eu tremia de pegar o microfone na mão. Não era isso que era uma cena completamente impossível há um ano e meio atrás. Há um ano atrás. E quando eu comecei a me dar conta do movimento, como ele estava crescendo, a velocidade que ele estava pegando, as demandas que a gente vinha tendo, e eu entendi que o fato de eu ser tímida e não estar me capacitando realmente para poder, de repente, tocar um evento, aquilo ali poderia atrapalhar o nosso crescimento. Quem aqui tem medo de falar em público? Gente, só levanta mais alto, sério. Não me deixem sozinha nessa. Tá. Esse medo tá impedindo vocês de ter resultado? Medo de, às vezes, receber ou não? Medo de passar vergonha? Medo de ser julgado? Medo de que as pessoas vão falar de mim se eu começar? Quem aqui não usa ainda a rede social para ter resultado no seu negócio? Não usa, não grava vídeo, não aparece lá. Gente, vamos deixar uma coisa clara. Usar a rede social não é fazer um post ali e ponto. Isso é tipo tu ter um comércio e deixar a porta aberta. Isso não é garantia de absolutamente nada ali dentro. Usar a rede social que a Rô tá falando é tipo... nem pagar agência pra fazer publicação de artes no Instagram. Tô falando usar mesmo. Tá lá presente todos os dias. Quem ainda não tá? Achamos vocês. Tá. E a gente começou a entender que tudo que a gente ainda não estava vivendo, tudo que a gente ainda não tinha conquistado era pelas capacidades que a gente ainda não tinha desenvolvido. E nesse momento, quando a gente começou a entender para onde a gente estava caminhando, para onde o movimento estava crescendo, eu percebi que, chegou a vez da expansão. Mulheres de outras cidades começaram a vir até Florianópolis para participar dos eventos, dos cafés. E queriam levar o movimento para suas cidades. Eu e a Rô, a gente não estava disposta a viajar o Brasil inteiro fazendo café. Aí chegou a história do ego. Não, só a gente sabe, mesmo que não soubesse, né, fazer café, não. Igual a gente faz, ninguém vai fazer. A gente é muito maravilhosa, só a gente consegue atrair tantas pessoas. Imagina que isso vai dar certo em outro lugar. Mas, ok, chegou uma menina interessada em Blumenau, a gente falou, olha só, ok, vamos testar a primeira franquia, vai lá, leva, monta o clube e tal, vamos ver o que acontece. Até que a gente chegou no primeiro evento de Blumenau. E ele estava incrível. Muito mais incrível que o nosso, muito mais organizado que o nosso, muito mais. Inclusive, nós saímos agarradas na decoração da mesa dela para botar no nosso evento, que era no dia seguinte, porque estava realmente lindo.
E ali a gente se olhou e disse, puta merda, deu certo, cara, deu certo a gente levar para outro lugar, vai funcionar, vai dar certo, vamos continuar. A gente vai conseguir replicar o nosso modelo de negócio em outras cidades. E aí começaram a vir, lógico, várias dúvidas, porque a gente tinha vendido uma empresa para a nossa primeira franqueada, num formato de franquia, mas que não era bem franquia, mas a gente não queria perder a oportunidade de crescer. Segunda coisa, então, a gente começou a receber várias solicitações de mulheres querendo levar para suas cidades. Eu comecei, opa, eu acho que uma hora ou outra esses eventos aí vão bater data, eu vou ter que viajar sozinha para uma dessas cidades e eu vou ter que pegar o microfone. E aí começaram a surgir várias dúvidas e vários medos, mas o que eu tenho para dizer com relação a isso é que eu acho que eu e a Rô, a gente sempre esteve muito alinhada com os nossos objetivos e com aonde a gente quer chegar. E quando a gente tem um sonho, uma meta, por isso a gente fez também aquela dinâmica das metas, e quem sabe depois do que eu vou dizer, vocês repensem ela. Quando a gente tem uma meta e ela é nossa, e só nossa, ela não é do nosso marido depositada em mim, ela não é do meu pai depositada em mim, do meu filho, da minha família, ela é minha. E só minha, e ela é gigante. E eu não estou disposta, em hipótese alguma, de abandonar ela ou de fracassar no meio do caminho. Porque se eu estiver aqui e der qualquer coisa errada, amanhã eu vou lá e vou tentar de novo até fazer aquilo dar certo. Eu não estou disposta a abrir mão dela. E quando a gente desenhou que esse clube, então, a gente iria, sim, entrar nesse processo de expansão, ele seria franquia, e ele seria a maior franquia de clube, de mulheres, de desenvolvimento pessoal e profissional. E a gente desenhou isso muito claramente na nossa cabeça, como é que isso iria acontecer. Eu entendi que, além de várias capacidades que eu precisaria desenvolver, eu precisava também pegar um microfone na mão. A gente fez um MBA em um ano na prática, assim, a gente entrou no liquidificador no ano de 2019, foi assim, caldo em cima de caldo, aprendendo coisas novas. E a minha pergunta para vocês é, tem algum projeto que vocês têm, que estão empurrando para depois, porque ainda não se sentem prontos para realizar? Ok. Começa a sentar pronto mesmo. Vai lá e faz. Porque nunca vai estar pronto. De verdade. A gente começou meio que assim, e aí depois a gente foi ajustando. Agora, se eu sonhasse em fazer o primeiro evento com todo mundo sentadinho maravilhoso, que eu ia vender 30% a mais de ingressos, isso nunca... Óbvio que eu não planejaria isso, né? Mas isso nunca aconteceria. Então, a gente encontra todos os dias pessoas que estão adiando os seus sonhos, porque imagina que a Cal tivesse que saber falar no microfone há um ano atrás para a gente começar o nosso negócio. Se ela foi aprendendo no caminho, inclusive, eu gosto de falar sobre isso, há 2 semanas atrás a gente estava na nossa franquia de Brusque e ela deu um show lá numa palestra e eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu vi isso acontecer na frente dos meus olhos, porque ela se escondia de verdade há um ano atrás, e hoje ela fala muito, e é muito massa, e ajuda muita gente. Então, tudo a gente pode aprender, tudo. Quem aqui tá com medo de, não vou porque eu não sei falar, não vou porque eu ainda não tenho material top, eu não vou porque não sei o que, vai. A gente pega muitos casos de mulheres, a gente tem mentorias hoje para negócio, e a gente pega muitos casos de mulheres que estão no planejamento para abrir o seu negócio. E aí, quando a gente vai analisar aquele planejamento gigante, a gente percebe assim, cara, mas será que isso aqui, a hora que botar em prática, vai funcionar? Será que o público quer isso? Será realmente que tem demanda para isso aqui no mercado? Por que tu não testa? Se naquela época em que a Sara de Blumenau foi no evento e quis levar a nossa franquia para fora, eu e a Rô tivesse colocado 1 milhão de empecilhos, a gente não teria entrado nessa, a gente não teria dado start para o projeto de expansão. Naquela época, a gente não tinha treinamento, a gente não tinha contrato, as reuniões eram todas presenciais, era nós falando com elas assim, ao vivo o dia inteiro. E hoje, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Época depois... 1 ano e 2 meses atrás, tá? Depois que a gente iniciou esse projeto de expansão, hoje a gente tem equipe de advogado, a gente tem treinamento online, a gente tem treinamento presencial, a gente tem uma série de coisas que capacitam, lógico, as nossas franqueadas a terem uma franquia. Mas eu tenho certeza que não parou por aqui.
Isso aqui é só um processo ainda e vai ser sempre um processo, ele nunca vai estar realmente pronto. Então, quais são as oportunidades hoje que eu não estou agarrando, porque eu acho que eu não estou pronta para dar conta delas? A gente só começa a ficar pronta se a gente estiver dentro do processo imerso, porque é aí que a gente vai entendendo quais são as demandas que ele vai nos trazer. É sempre assim. Isso é uma das coisas que a gente faz e faz muito. A gente costuma investir pesado em treinamento nosso. Então, a gente vai para longe, vai para imersão, vai para onde tiver algo que a gente possa aprender. E, principalmente, por exemplo, a gente trabalha com treinamento ou com redes sociais. Adianta alguma coisa eu ficar me aperfeiçoando só em ser uma maravilhosa treinadora e eu não saber fazer mais nada, eu não saber liderar meu time, eu não saber usar uma rede social, eu não saber dominar minhas emoções, eu não saber usar meu tempo com sabedoria, eu não saber escolher, não adianta. Então, se tem mais uma coisa que a gente pode contribuir hoje, se você já é bom naquilo que você faz, comece a se aperfeiçoar em coisas que vão te ajudar. Quantos médicos vocês conhecem que não sabem fazer absolutamente mais nada além de ser médico? E aí a pessoa não sabe cuidar das finanças, ela não sabe recepcionar uma pessoa se ela precisar, ela simplesmente só sabe ser médico. E isso a gente conhece pessoas todos os dias que são maravilhosas, que têm serviços excelentes e ninguém compra. Por quê? Porque não tem em lugar nenhum. Porque não tem nenhuma outra habilidade a não ser... Claro, a gente vai ter que entregar um bom serviço, uma boa experiência, um bom produto, mas eu não posso ser só isso. Não adianta eu ser uma boa treinadora, mas eu ter medo de falar no microfone, ou eu não saber liderar o meu time, não saber contratar uma pessoa, ou eu deixar a minha empresa falir porque eu não cuidei do financeiro dela. Então a gente vai se aperfeiçoando o tempo todo em outras áreas para que a gente cresça integralmente, não numa coisa só. A gente está vivendo um momento que todo mundo com certeza está percebendo aqui que não é mais o isto ou aquilo, é o isto e aquilo. Então, quais são todas as capacidades, habilidades e conhecimentos que eu vou precisar ter para, principalmente, eu acho, trazer autenticidade e criatividade para o meu negócio? Porque quando eu me abasteço de experiências diferentes, de livros diferentes, de vídeos diferentes, palestras, treinamentos totalmente diferentes, que não tenham relação direta com a minha área, eu começo a ser mais criativo, eu começo a ter mais autenticidade, e é isso que diferencia um negócio do outro, porque a gente está vivendo num momento onde é muito simples empreender, querendo ou não. Qualquer pessoa hoje empreende, não precisa mais de dinheiro e de um mega investimento para montar uma empresa. O tempo inteiro eu vejo empresas nascendo. Hoje em dia basta você ter um celular, na verdade, com internet para conseguir empreender. E aí o que é que vai diferenciar uma empresa de serviço de casamento da outra empresa de serviço de casamento? Qual é a autenticidade que ela está trazendo para aquele negócio? Se a gente for analisar as redes sociais, quem aqui conhece a Adriana Santana? A ex-Big Brother, eu sei que muitos aí não gostam, assim, mas eu vou usá-la como exemplo. E ela posta exatamente a vida dela tal qual é ali dentro. E hoje ela é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. O curso que mais vende, o livro que mais vende, então... E não quer dizer que ela tenha mais conteúdo, mais conhecimento, mais... Eliminando o julgamento, aquilo, o estar presente, o ser autêntica faz com que ela tenha muito resultado. Então, para quem curte ter resultado, essa é uma boa estratégia. Esses tempos, eu tenho um filho, ele tem 5 anos de idade e ele gosta muito do YouTube. E aí, esses tempos, eu deixei ele assistir o YouTube à noite, era um final de semana, e já que eu ia ter que ficar assistindo junto com ele, eu pensei, putz, eu vou tentar tirar alguma coisa que possa valer para a minha vida desse YouTuber aqui. E aí, eu comecei a perceber que aquele YouTuber, eu não lembro o nome dele, ele fazia 5 vídeos por dia. Ele colocava na rede 5 vídeos por dia. Meu Deus, como é que essa pessoa produz 5 vídeos por dia? Como é que ele está conseguindo fazer isso? Aí eu busquei ele no Instagram na hora, assim, eu entendi que ele tinha criado uma rede de YouTubers pequenininhos
colocado para dentro da rede dele. Então, esses pequenos abasteciam a rede dele, ele fortalecia o dele e dividia os valores do YouTube com todo mundo. E por que ele tinha que fazer os 5? Porque hoje uma criança, quando ela vai assistir um YouTube, ela nunca vê só um episódio. O episódio está terminando, ele já conecta com o próximo, já conecta com o próximo. E se aquele YouTuber estivesse colocando um vídeo por dia, quando aquele vídeo terminasse, o YouTuber ia direcionar para um outro YouTuber. A criança ia sair da audiência dele. E aí, então, olhando que isso... Que provavelmente seria o concorrente dele falando sobre o mesmo conteúdo. E aí, percebendo isso, entendendo isso, eu lembro que no outro dia eu cheguei e comentei até com as meninas lá do time, e falei, cara, olha que loucura, eles produzem 5 vídeos por dia e eles colocam no YouTube e tal. E naquela época a gente estava focando muito ainda no Instagram, só no Instagram. E aí a gente começou a falar, putz, real, por que a gente não movimenta mais o nosso YouTube? E as outras redes sociais, será realmente que a nossa cliente só está dentro do Instagram? Ah, eu ouço podcast, eu tô sempre lá no podcast quando eu tô no carro, enfim. Quando eu quero consumir um conteúdo mais denso, eu vou pro YouTube. Ou seja, se a gente atrai clientes com um perfil parecido com o nosso, quer dizer que provavelmente elas também consumam dessa forma. E aí, naquele momento, a gente começou a entrar em várias redes. A gente continuou sendo consistente dentro do Instagram, mas a gente começou a popularizar o nosso negócio também em outras redes sociais. Isso é algo também que dá pra gente trazer hoje aqui, se bem que se a gente não tá fazendo nem o Instagram direito, não dá pra gente pensar em migrar para outras redes. Mas para quem já tá sendo consistente ali dentro do Instagram, perceber quais são as redes que o teu consumidor pode estar hoje também. Tem uma coisa que a gente faz também, que a gente aproveita o mesmo conteúdo e disponibiliza em várias redes. Então, hoje a gente tem um programa na quinta-feira que chama 11h58, porque ele começa às 11h58 da manhã, ele é como se fosse o Jornal do Almoço. Eu e a Cal não assistimos televisão, então tem a hora do Jornal do Almoço, onde todo mundo, nas famílias tradicionais, se reúnem para assistir o Jornal do Almoço. A gente criou o nosso Jornal do Almoço, é 11h58, a gente chama um entrevistado. E sempre é alguém legal que pode compartilhar algum conteúdo massa que vai contribuir com quem está nos escutando. Esse mesmo conteúdo fica no YouTube. A gente fatia vídeos para disponibilizar no Instagram os melhores momentos depois nas semanas seguintes. Esse mesmo conteúdo vai para o podcast. Então, quem quiser nos acessar, tem podcast, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tá em diversas redes. Então, em qualquer canal que for buscar, vai achar o clube. Recentemente também a gente tem migrado alguns posts nossos que tem bastante engajamento, que tem comunicado bem com as nossas clientes e parceiras para dentro dos e-mail marketing. Então, as histórias às vezes que a gente conta num post do Instagram estão indo para o e-mail e aí dessa forma a gente consegue abraçar as nossas clientes, as nossas consumidoras, às vezes só seguidoras, de todas as formas e fazer ser lembrada o tempo inteiro. E quando a gente fala sobre ser lembrado, justamente não quer dizer que eu vou ser lembrada porque eu quero que ela consuma de mim o tempo inteiro. Mas no momento em que a empresa dela ou ela na vida pessoal esteja precisando de uma mãozinha, de um pezinho, a primeira empresa, a primeira pessoa que ela vai lembrar é do W2W, porque a gente está se fazendo presente o tempo inteiro ali. E aí imagina quem trabalha com casamento, com aniversário. Não é todo dia que a gente faz aniversário, não é todo dia que a gente casa. Mas, e aí a gente recebe pessoas também que fazem organização de eventos. Ai, mas como é que eu vou ficar gerando conteúdo ali pra dentro? Não tem tanto conteúdo assim para eu gerar ali dentro. Muitas vezes, e é o que é a nossa indicação sempre, tenta não ficar fazendo panfletagem dentro da rede social. O que é panfletagem? É eu ficar querendo vender o meu serviço o tempo inteiro. Mas é como é que eu vou me fazer útil na vida das pessoas que estão me acompanhando ali dentro. E não necessariamente eu vou vender para ela nesse ano, nem no ano que vem, nem no outro. Mas no momento em que aquela pessoa for casar, ou for ter um filho, ou for fazer uma festa de aniversário, ela vai lembrar de mim, porque eu estou sendo útil para ela durante todo esse tempo, eu estou contribuindo com algo que está fazendo sentido na vida dela. E é isso que a gente faz muito. Eu e a Rô, a gente tem as nossas redes sociais particulares, Cal Ferronato e Roberto Pugsley, e a gente tem a terceira rede social, que é a do W2W. Então, dentro da nossa rede social, a gente procura sempre abastecer muito com conteúdo e não ficar fazendo venda. Dificilmente a gente faz venda ali dentro, mas a gente quer realmente fazer parte da vida das pessoas que estão nos acompanhando ali.
E aí, quando a pessoa ela vai querer comprar, ela acaba migrando para o Instagram do W2W. As pessoas compram de pessoas. Quanto mais a gente estiver presente, mais as pessoas se conectam com a gente, mais a gente vende. Então, uma coisa que a gente sempre usou no nosso negócio, sempre foi a verdade e a nossa presença. As pessoas confiam em nós porque a gente está ali presente todo santo dia. Se ela mandar uma mensagem, a gente responde. Se ela fizer uma pergunta, a gente responde. Se ela for num evento, ela ganha um abraço. Se ela... Tudo a gente recebe mensagem de vez em quando. Nossa, eu chego a sonhar com vocês, porque aonde ela... Qualquer rede que ela for, a gente vai estar presente se comunicando com ela. Então, o e-mail está ativo, o Instagram está ativo, o YouTube está ativo. Aonde ela procurar, ela sabe que ela pode se abastecer de conteúdo. Então, pergunta para vocês, em qual rede eu estou presente? Como eu tenho cuidado dos meus clientes? Como que eu estou me comunicando com eles? Como que eles ficam sabendo do que está acontecendo na minha empresa? Está disponível? Os meus canais, eles estão todos abastecidos? Eles estão sendo respondidos? Eu estou cuidando das pessoas? Porque não adianta a gente fazer um trabalho incrível de atrair pessoas, fazer um marketing sensacional. E às vezes, esses dias eu atendi uma menina numa mentoria e ela falou assim: eu recebo uma média de 50 orçamentos por dia. Ela trabalha com festa infantil. Aí eu falei, é? E tu que organiza a festa? Tu que cuida da equipe? Tu que monta tudo? Como é que tu responde essas 50 pessoas todos os dias? Então, eu perco várias festas porque eu demoro 2, 3, 4 dias para responder. E por que tu não contrata uma pessoa para responder isso para ti? Porque é muito caro. Eu falei, cara, tu perder sei lá quantas festas por semana, porque tu tá com medo de contratar uma pessoa, porque era algo que ela acreditava. Ela tinha medo de crescer, ela tinha algo que o pai dela tinha semeado na cabeça dela a vida inteira, que era difícil ter uma empresa, que era difícil crescer, que tinha muito... Quem cresce é assim. E aí entra a questão do time. Claro que dá medo a gente contratar a primeira pessoa para responder o nosso WhatsApp, que é o precioso, para responder o Instagram ou para atender as pessoas, porque quem é que vai atender que nem a gente atende? Mas o pior é quando a gente não atende, quando a gente não cuida da demanda que a gente tem, quando a gente perde cliente porque não respondeu, porque o teu concorrente foi lá e respondeu mais rápido. Então, conforme a gente foi percebendo a necessidade do nosso negócio de trazer pessoas para cuidar de áreas específicas onde nós não éramos boas ou onde a gente não dava conta, sim, a gente foi trazendo pessoas e a gente foi crescendo. Eu vi que tem várias pessoas aqui que trabalham sozinhas, eu não sei quem tem empresa grande, a gente começou muito pequeno, então foi necessário, a gente foi trazendo, conforme a demanda foi aparecendo. A gente começou literalmente pequeno, tipo a Rô fritando ovo e a minha mãe fazendo pudim do café, nesse nível de pequeno, tá, gente? Sim, nesse nível de pequeno. Escrito tudo no caderno, não tinha sistema, não tinha pago no dinheiro ou em TED. E isso há um ano atrás, a gente podia estar mais tecnológica, mas a gente não estava, foi orgânico mesmo. Então, conforme a gente for... Essas pessoas todas, elas se conectaram com a gente de uma forma muito linda, porque foi assim, como que eu faço para trabalhar com vocês? Eu quero fazer alguma coisa no clube. E aí, assim, no que tu é boa? Então, e aí foi nascendo o nosso time e aí a gente foi alocando essas pessoas naquilo que elas eram boas. Então, se você vê alguma demanda no seu negócio que você está fazendo meia boca, está fazendo mal feito ou não está fazendo, está deixando o cliente sem responder, está deixando a rede social sem mexer, está deixando qualquer coisa melecado lá no seu negócio, percebe quem que você pode trazer para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. A gente não chega em lugar nenhum sozinho e a gente só tá onde a gente tá, que é num lugar muito massa, por causa das pessoas que trabalham com a gente. Também por causa dos parceiros que nos apoiam. Aqui tem 8, mas a gente deve ter uns 800 parceiros que nos apoiam desde quando a gente começou. Todos os eventos, nós mesmo, eu e a Cal, a gente tem os nossos parceiros pessoais, tem parceiros para cada evento. Então, tudo começa de novo aquilo que a gente falou lá no começo. Quem pode me ajudar, com quem eu posso somar, quem pode me ajudar a crescer. E é interessante falar que esses parceiros que estão com a gente hoje no nosso negócio, muitos deles e a maioria foram construídos ao longo da nossa vida. Então, como é que hoje eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu trato as pessoas? Aquelas que não podem hoje me oferecer nada. Aquelas que hoje eu posso oferecer tudo, mas não podem me retribuir com nada. Tudo que a gente vai semeando todos os dias, chega um momento que a gente começa a colher, é inevitável.
seja bom ou seja ruim. E quando a gente foi organizar o primeiro evento do W2W, a gente contou com os parceiros que a gente teve, que a gente fez no decorrer da nossa vida. Então foram pessoas que acreditaram naquele primeiro café, naquela primeira ideia do que seria o Café W. E as conexões, elas têm um papel muito importante dentro do nosso negócio. Sempre tiveram e tem até hoje. Um dos nossos produtos hoje, inclusive, o W Insight, ele vem justamente em contato com isso, né, Rô? Das conexões que a gente conseguia fazer naquele primeiro evento pequenininho, as conexões que a gente fez, e como que a gente pode resgatar isso hoje para dentro do nosso negócio, trazendo essas mulheres mais para perto para entender como é que elas podem se conectar umas com as outras e criar coisas grandes juntas. Aquilo que a gente faz, independente de qual negócio, a gente pode entregar de diversas formas. Então, como lá atrás tinham 30 pessoas, todo mundo conseguia se olhar nos olhos, conversar, saber o nome, a partir do momento que a gente tem 100, 150, 200, 300 pessoas, como a gente tem, às vezes, nos nossos eventos, é muito mais difícil criar essa conexão. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer para voltar para o começo um pouquinho e continuar naquela essência que é da onde vem todo o nosso conteúdo. E aí tem essas mesas de negócios onde a gente fica mais próximo das mulheres para saber o que está rolando e como a gente pode sempre contribuir mais. Aqui a gente colocou a visão do clube, aonde a gente quer chegar, ser reconhecido como o maior clube que transforma, impacta e participa ativamente da vida de mulheres no Brasil e no mundo, através de conexões em eventos e também treinamentos. E a nossa missão, o W2W Clube, existe para criar conexões e transmitir conteúdo para mulheres que buscam a sua liberdade, impactando e transformando as suas vidas. Hoje nós estamos em 24 cidades do Brasil e uma fora, que é Lisboa. Nós chegamos nesses lugares, nessas cidades, onde a gente treina meninas, treina líderes, na verdade, para fazer exatamente o que a gente faz em Floripa. Então, tudo que acontece em Floripa, esses encontros de negócios, eventos e tal, a gente ensina a fazer e aí o clube vai chegando em mais e mais e mais lugares. Então, o que aconteceu também? Claro, a gente falou aqui sobre coragem, sobre agir sem estar pronto, sobre melhorar no caminho e tal. Quando a gente vendeu as 10 primeiras franquias, é lógico que a gente percebeu que a gente tinha feito muita coisa errada, né? Claro. E aí a gente parou. Organizamos a casa, organizamos tudo que precisava de metodologia, de tudo. E aí fomos até 20. Em 20, mudou tudo de novo. E aí a gente foi até 24. E aí cada vez a gente está melhorando esse processo, essa entrega. Cada menina que entra, a gente chegou agora em Curitiba, então Curitiba vai ter a mesma coisa que tem em Floripa. Todas as mulheres que têm negócios chegam em Floripa, se conectam com o clube e perguntam qual é o produto que pode ajudar, qual é o evento que tem para participar, se eu quero divulgar meu negócio, se eu quero só participar para conhecer pessoas. Então a gente está sempre entregando. Uma coisa que a gente não falou, que a gente podia ter falado lá no início, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sofre com concorrência? Desleal. Tipo assim, levanta a mão mais alto. E briga. Quando a gente fez o nosso primeiro evento, o segundo evento, o terceiro evento, que as pessoas começaram a ver aquela loucura, aquilo acontecendo. Nossa, elas estão ricas! Quem são essas duas meninas que estão arrastando essa quantidade de mulher e tal? Aconteceu muito, mas muito mesmo, das mulheres virem até o nosso evento, ficarem ali analisando, mês seguinte, pum, rede social. Um café de networking para mulheres, no outro mês, mais um, no outro mês, mais um. A gente perdeu as contas, foram mais de 10 que surgiram nos meses seguintes. E eram todas as carinhas que tinham saído de dentro do nosso evento. Eu olhava e falava assim, conheço essa menina. Aí eu ia olhar lá na foto, ela estava no nosso evento um mês antes. Eu falei, nossa. E enfim, na nossa caminhada a gente entendeu que não valia a pena a gente dispersar a nossa energia se preocupando para aqueles movimentos que estavam nascendo relativamente parecidos com o nosso. E a gente viu, aos poucos, cada um deles não vingarem, cada um deles caírem por terra. E aí, um dia, analisando, tentando entender por que eles não deram certo e por que a gente continua crescendo e, enfim, a gente sabe muito bem aonde a gente vai chegar. A gente analisou dois pontos bem importantes dentro do nosso negócio. O primeiro deles é a verdade. Então, desde o primeiro evento,
que eu e a Rô, a gente montou juntas e botou a mão na massa, realmente, tinha muita verdade naquilo. A gente sabia por que a gente estava fazendo, como é que a gente podia ajudar aquelas mulheres e como é que a gente poderia movimentar realmente a vida delas, melhorar a vida delas, o negócio delas. Tinha muita verdade naquilo porque era algo que a gente já tinha experimentado na nossa. A gente sabia o poder das conexões na nossa vida e a gente sabia o poder que o conhecimento teve na nossa vida, o que ele transformou dentro da nossa, e a partir disso, a partir desse transbordo, então a gente poder entregar isso para aquelas primeiras 32 mulheres. E o segundo, sem sombra de dúvidas, é a autenticidade. Então, quando a gente está dentro de uma rede social ou está lendo sobre um negócio e eu começo a não querer olhar para outros negócios que são meio semelhantes ao meu, mas eu estou olhando para outras coisas completamente diferentes, eu trago muita criatividade e autenticidade para o meu negócio. E quando eu trago isso, é muito difícil alguém copiar. Quando a gente está dentro da nossa essência. Quando a gente não está replicando alguma coisa que já foi criado. Qual que é a pitadinha que eu vou colocar da minha essência, da minha autenticidade para dentro do meu negócio hoje, de forma que ele não possa ser replicado? E outra coisa que a gente sempre fez, o foco foi sempre nas pessoas, não foi na gente. A gente nunca ofereceu algo, não, mas é que eu quero te oferecer isso aqui porque eu quero te oferecer isso aqui. Eu criei esse produto aqui, tu tem que gostar e eu vou te vender o que eu quero. Não. A gente sempre olhou e pensou assim, se a menina tá me dizendo que ela tá com medo e com vergonha de gravar vídeo, por que eu vou entregar outra coisa pra ela e não vou ensinar ela a fazer isso, se eu faço isso bem? E aí a gente foi lá e criou algo para aquelas pessoas ali que tinham aquela demanda. Nossa, se tá todo mundo reclamando que não tem tempo, que queria ter mais de 24 horas no dia porque não tá dando conta da vida, por que eu não posso ensinar ela a ter um dia mais organizado? Se eu fiz isso, se eu aprendi a fazer isso, eu posso ensinar. Pô, se tem uma menina querendo investir num negócio que quer um modelo pronto de negócio, por que eu não posso desenhar um modelo de franquia incrível e entregar para ela e ela poder replicar isso na cidade dela? Então fica atento no que o teu cliente está pedindo, no que ele reclama, o que dói nele, e ali está toda a resposta. Quando as meninas começaram a reclamar nos nossos eventos assim, agora tem muita gente no evento delas, agora acabou todo aquele negócio, aquele amor maravilhoso que tinha no começo, agora a gente não consegue mais chegar perto delas. Daí, o que a gente fez? Vamos voltar para o pequeno, vamos então ter um produto no mês que a gente possa estar perto de novo, que não seja mais aquela coisa enorme, que realmente a gente sempre quer manter os conteúdos, as conexões em eventos grandes. É possível, sim, é mais difícil, claro, mas a gente fica escutando o que estava ruim. E daí no outro a gente vai fazer melhor. O que é a tua dificuldade? Pô, então eu vou ajustar isso aqui pra ti. Ouve teu cliente, ouve as dores dele, ouve o que tá ardendo nele, que ele vai te dar a resposta do que você precisa.